Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou pintar laranjas. Nós vamos fazer 2 vídeos e a laranja pode ser pintada como uma aula só, como um pano só. E se você quiser, pode acrescentar a jarra que dá uma composição bonita. Começando pelas folhas, eu vou usar o verde pinheiro. Vou preencher. E agora que eu preenchi, eu vou iluminar. Esta folha aqui, a gente vê só a metade. Eu vou colocar o erva doce aqui desse lado. Eu vou fazendo uma ranhura, puxando da direita para a esquerda. E eu vou completar, finalizar a folha com um pouquinho do erva doce e o pincel zero. E eu vou fazer aqui, ó, um risquinho. Olha, eu trabalhei bem em cima do verde pinheiro, não é para fora, tá? Vai ficar esse efeito aqui. Essa é a que tá viradinha. Agora, essa daqui, se lembra que tem uma dobrinha aqui, ó. Tá? Então, não posso puxar muita tinta ali. Eu vou colocar a tinta bem no centro. Eu vou puxar pra cima, fazendo a ranhura. Não vou chegar aqui na ponta. Agora, eu venho do lado de baixo e faço ranhura pra cima também. Olha, ficou assim. Agora, eu pego a tinta só de um lado do pincel, coloco essa tinta pra borda, pra frente, começo aqui, ó, da linha, cresço e termino ali na linha. Dou uma esfumaçadinha e tá pronta a nossa dobrinha. Agora eu vou fazer as outras folhas que estão aqui atrás dessa laranja. Aqui, ó, nessa folha, bem no meio, eu vou passar um risco, um traço com o pincel zero. Aqui já fiz as outras folhas, você pode conferir. Eu vou preencher essa laranja aqui de trás com amarelo canário. Laranja preenchida. Eu vou usar o verde pinheiro para fazer uma sombra, porque essa laranja eu quero que ela fique mais verde. Coloco o verde aqui embaixo e vou subindo, dando uma misturada de leve, mas não precisa tirar toda a textura. Ó, passei o pincel ali para fazer a borda. Agora eu venho disfarçando esse verde. Olha como vai ficando assim. O amarelo tá aparecendo, mas eu já tenho o verde aqui. Esse cantinho aqui também vou deixar mais verde. Olha, aqui vou trabalhando com o pincel assim redondinho, mas sem apertar muito. Não faça pressão, porque a tinta não vai sair muito do pincel e vai ficar assim, ó, amarelinho, aparecendo embaixo do verde. Agora, nesse ponto, eu vou lavar o meu pincel. Vou pegar uma pincelada de branco. Vou colocar bem aqui, ó, na área central. E vou espalhando esse branco com batidinhas. Eu quero iluminar essa área aqui da laranja. Esse branco, ele não vai cobrir o amarelo, tá? Ó, aqui ficou bem branco. E à medida que eu vou saindo, o branco vai sumindo. Na verdade, o branco não chega nem cobrir o verde pinheiro. Ele não vai até o verde pinheiro. Assim. Posso até deixar uma pinceladinha maior de branco assim, ó, bem aqui na área central. Agora, eu vou fazer essa laranja aqui.
eu vou preencher com o amarelo ouro. Preenchi a laranja de amarelo ouro, eu vou fazer uma sombra com caramelo. Nessa parte aqui que tá por trás, no cantinho, então eu coloco caramelo. Aqui vou colocar um pouco também, no cantinho. Vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei na outra. Olha, a gente vai trabalhando redondinho. Vai subindo, vou pôr um pouco mais de caramelo aqui embaixo. Vai subindo com a tinta sem cobrir a de baixo. Viu? Ficou redondo. Agora eu vou usar um pouquinho do... Eu vou lavar o pincel, tá? Tem que lavar o pincel agora, porque eu tava com caramelo. Eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e vou colocar aqui, ó, desse lado onde ficou o amarelo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sumindo com ele. Essa laranja aqui, ela vai ficar meio bem madura de um lado e do outro lado ela vai ficar meio verde ainda. Se você colocar muito, que nem eu fiz, ó, use um pouco do amarelo em cima, porque não pode ficar verdão. É uma leve sombra de verde, que eu venho sumindo também, deixando uma texturazinha. Ó, tô batendo, tá vendo? E tem que ficar assim, arredondado. Então, não traga esse verde aqui. Ele tem que ficar assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer uma segunda sombra menor em cima do caramelo. Essa sombra eu não tô misturando, é batidinho. Ela também tem que ficar assim, arredondada. Vou usar um pouquinho do sépia para fazer isso aqui. Para finalizar, uma pincelada de branco também aqui no centro. E vai fazendo batidinha, espalhando e crescendo esse branco para cima do amarelo ouro. Não deve subir aqui em cima do verde e nem em cima desse sépia aqui, desse caramelo. O centro aqui vai ficar mais clarinho, então você pode até dar uma pinceladinha de branco aqui, maior. Agora eu vou fazer a casca dessa laranja aqui. Eu vou usar um outro tom de amarelo. Quero usar o amarelo cádmio. Com ele eu vou fazer a base, eu vou preencher. Depois eu vou usar um pouquinho de sombra de laranja. Essa sombra, ela vem aqui, ó, do ladinho, desse ladinho. E eu vou puxar aqui embaixo. Então, ficamos com uma área aqui de claridade. Eu vou colocar ainda um pouquinho de sépia em cima do laranja. Para fazer uma segunda sombra. Aqui, só vou colocar do lado de cima. Porque se eu colocar aqui embaixo, vai misturar com essa. Então, eu vou deixar essa sombra aqui, ó. Um pouquinho só. E aqui embaixo também vou colocar. Ó, coloco até na linha reta, pode ser. Depois, dá uma batidinha para tirar aquele contorno pesado. Laranja bem madura. E eu vou finalizar com um pouquinho do branco aqui, onde é a área de luz e onde tem o amarelo cádmio. Bom, apresentei para vocês
várias cores que vocês podem trabalhar laranjas. Essa parte aqui é aquela parte branca, quando a gente descasca a laranja. Meu pincel tá meio sujinho ainda da cor aqui branco com amarelo cádmio. Eu vou preencher assim mesmo. Então, a gente preenche de branco. Agora, eu vou usar um pouquinho do cinza. Branco com preto, tá? É o cinza. Aqui a gente tem uma divisão. Aqui a gente tem outra divisão. Eu vou puxar um pouquinho esse cinza, fazendo assim uma manchinha mesmo. Ó, manchei pra lá. Aqui também vou manchar um pouquinho. E aqui, ó, vou pôr aqui na beiradinha e vou descer um pouquinho, manchinhas. Na sequência, eu preencho essa área aqui com o branco. Preencha de leve para o risco ficar aparecendo. Agora, eu vou usar o próprio amarelo cádmio para fazer a batidinha aqui dentro. Eu vou mudar de pincel, pegar um pincel número 4, aparadinho. E vou trabalhar assim. Cada espaço desse, eu vou fazer uma porção de batidinhas de amarelo cádmio. Olha, eu tento deixar, mas não é para fazer linha. Você tem que ir batendo o pincel. Eu tenho o espaço marcado, fico dentro desse espaço, mas eu não vou fazer nenhuma linha. Não é para preencher inteiro. Você deve deixar, você vai batendo o pincel, apertando e vai aparecendo os branquinhos pelo meio. Esse miolo aqui vai ficar branquinho, tá? E aqui eu sempre deixo uma bordinha também. Pronto, preenchido. Eu vou fazer um arremate aqui com o branco, assim, ó, aqui no meio, branquinho. Aí depois, nesses espaços aqui, ó, eu faço um batidinho. Tô usando, não assim não, tô usando o pincel assim, ó. Depois, aqui na borda também. Pronto, essa parte. Agora, eu vou pintar essa folhinha aqui. Olha, eu terminei a folha, tá? Agora, eu vou fazer o cabinho. Pincel número 4 de novo. Eu vou preencher esse cabinho com sépia. Ó, preenchi até aqui. E eu vou colocar aqui, ó, um galho por cima da laranja. Assim. Vou usar o erva doce para iluminar esse cabinho. Na área de cima só ali, ó, eu coloco a erva doce e vou deixando assim manchinhas. Aqui eu posso até fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Um recorte ali. Eu vou manchar. Aqui tá mais fininho, mas eu coloco ainda um pouquinho de luz. Aqui também. E aqui também. Um pouquinho. Vou usar o pincel 0 para fazer aqui o acabamento. Eu quero deixar mais fininho e mais consistente. Ó. E agora, um pouquinho do erva doce em cima com o sépia. Prontinho. Agora, nós vamos para as flores. A flor da laranjeira,
ela tem assim 5 pétalas. E eu vou preencher com o branco. Tá bem preenchidinho. Eu vou usar agora o pratinho para tirar o excesso da tinta. Eu vou colocar uma pinceladinha de azul Caribe e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma dividida nas pétalas com um pouquinho do azul Caribe. E vou usar no miolo o amarelo canário. E até vou puxar aqui, ó, uma sujeirinha de amarelo canário sobre as pétalas também. Muito pouca tinta. Lembra que a flor, ela é branca. Mas pra gente conseguir um contraste, a gente precisa de uma sombra. Vou fazer isso nos botõezinhos também. Preencho de branco. E daí na parte de baixo, eu coloco um pouquinho do azul. E posso sujar com um pouquinho do amarelo em cima. Esta aqui, você viu que ela tá por cima desta e ela tá de perfil e o miolinho tá diferente. A flor da laranjeira, ela tem umas hastes assim no miolinho. Eu vou fazer aqui embaixo da mesma forma. Preencho de branco. Coloco um pouquinho do azul aqui onde as pétalas se encontram. Coloco um pouquinho de amarelo. Isso vai dar uma leve esverdeada, é assim mesmo. E aqueles risquinhos, esses risquinhos, eu vou colocar amarelo. Vou colocar com esse pincel já. Ó, ele parece um copinho, mas são vários risquinhos. E agora eu vou com o branco puro, novamente, trabalhando os contornos. Olha, eu tô tentando ficar bem em cima do risco. Esse maior eu posso dividir. Como eu tenho aquela sombra, o branco divide. Eles não tem que ficar redondinhos, tá? Agora, essa florzinha aqui, olha, divido também com o branco. Pouca tinta para não cobrir tudo. Nessas 3 pétalas, essa do meio, ela tá por cima das outras duas. Então, eu vou colocar o branco dos 2 lados. Olha, ela vai ficar como uma gota, gordinha. Eu vou usar o pincel 0 para fazer esse acabamento. Você pode até deixar assim um pouquinho mais de tinta, mas fique bem em cima do risco. Essa é a hora de você acertar pontinhas. Essa só vai luz daquele lado. E essa só vai luz desse lado. Essa vai luz dos 2 lados. Posso até fazer aqui no meio um risquinho de sombra, que seria o azul. Assim. O acabamento dela eu vou fazer com sépia. Bem pouquinha tinta. Aqui, ó, são pontinhos. Aqui vai ser esse movimento, ó. Aí você faz isso aqui virar pontinho. Nesse aqui, que a gente tá vendo de frente,
Então, são pontinhos em volta. Um pouquinho de laranja em cima do sépia. É uma coisa bem delicada. Aqui, para finalizar, eu vou fazer assim, ó, com o branco, um meio sorriso. E esse daqui, estas hastezinhas, elas são brancas. A gente colocou um fundo de amarelo para aparecer. Ó, são várias hastezinhas brancas e aqui no meio tem um pontinho, é uma haste um pouquinho maior de amarelo canário. Nas pontinhas dessas hastes brancas, se a flor ficar um pouquinho mais virada, também tem pinguinhos. Mas aqui eu não vou colocar, vou deixar só as hastes brancas. E esse amarelinho ali que eu posso até dar uma escurecidinha nele, porque é tão pequenininho, um pouquinho do amarelo ouro, assim. Os botõezinhos, eles têm um pontinho aqui, ó, de verdinho. E eles ficam bem amontoados, então a gente quase não vê o cabinho. Mas o cabinho também é verde. Aqui também a gente tem um cabinho de uma laranja, que eu esqueci de fazer, com sépia. E aqui, ó, tem uma estrelinha. Você pode fazer assim, estrelinha mesmo, ó. Com pontinhas. E o cabinho vai sair daqui de dentro. Não é um cabinho tão fino quanto o cabinho da folha, porque é um cabinho que tem que sustentar o peso de uma laranja. E vou usar um pouquinho do branco, eu dou uma iluminada aqui e faço isso aqui, ó, uma pincelada em volta. O trabalho tá seco, eu vou colocar um pouco de diluente aqui no pratinho. E eu vou colocar o diluente aqui nessas áreas. Só vou passar pertinho do trabalho. Você pode até fazer com água, se você quiser. Pode fazer com clareador ou com aquarela silk. Esse fundo eu vou fazer bem fraquinho, porque a gente ainda tem a jarra aqui do lado. Então, se você quiser fazer só essa parte, você pode fazer num pano, vai ficar muito bonito. Se você quiser colocar a jarra do lado, também vai ficar bonito. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer a jarra. Então, você tem a opção de 2 riscos. Aqui embaixo, por ser a mesa, eu vou colocar assim, ó, o diluente reto, para não correr o risco de ultrapassar o espaço. No meu, eu não vou colocar sombra aqui. Mas se você tá fazendo só essa parte do risco, você deve fechar aqui um pouquinho. Sobrou diluente, eu vou voltar aqui no pote. E agora eu vou trabalhar com um pouquinho de amarelo canário. Eu vou fazer todo esse fundo aqui embaixo, inclusive, trabalhando assim, ó, retinho. Não vou fazer a volta, tá? Fiquei só aqui dentro do espaço dos elementos ali. E aqui nos cantinhos, só um pouquinho assim. Peguei o verde pinheiro, uma pinceladinha, e o azul caribe, uma pinceladinha, ó. Vou pegar os dois juntos e vou fazer aqui, ó, perto da florzinha, um batidinho
para fazer um arranjinho. Mas esse tom, ele tá bem mais claro do que o verde pinheiro. Tanto que você tá vendo ali os risquinhos que eu coloquei para fazer o cabinho das florzinhas. Aqui, ó, vou sujar assim, fazendo assim com o pincel mesmo. Em cima do diluente já vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui embaixo, perto da florzinha também. Para fazer a sombra aqui embaixo da laranja, eu vou acrescentar um pouquinho de sépia nessa misturinha. Essa área aqui, ela tem que ficar mais escura. Porque esses elementos, eles não são transparentes. Então, eu vou deixar uma sombra assim. Da esquerda para a direita. E aqui, olha, eu vou terminando bem suave, tá? Não vou fazer linha. Posso até trabalhar com um pouquinho desse escurinho aqui também, embaixo da folha e nos cantinhos aqui da florzinha. Embaixo do botãozinho, você pode fazer assim, ó, uma pinceladinha. Porque eles estão apoiados sobre a mesa. Vou escurecer um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Se você achar necessário, você pode realçar as pontinhas. Como eu tô fazendo. Se você passou com o fundo um pouquinho por cima. Olha, daí você faz isso aqui. Metade do trabalho concluído. Na próxima aula, nós continuaremos. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!